Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do nosso Facebook e canal do YouTube do nosso Apostolado Defesa Católica, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa no nosso apostolado. Então, hoje o nosso programa, né, promete ter algumas coisas para a gente comentar, mas antes eu gostaria de, como sempre, darmos início, rezando, né, a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, desejosos de construir teu reino. E o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, vamos lá, né? Para mais um programa do nosso apostolado. E começando com o santo do dia de hoje, o santo é São Vicente de Lerins, presbítero, ele foi presbítero, né? Então, Vicente, nascido na Gália do século V, em idade avançada, retirou-se para o mosteiro de Lerins, na Provença, uma verdadeira forja de santos. Ali escreveu o Commonitorium, um manual de regras para se viver plenamente o Evangelho, mas também para combater a heresia de Pelágio. Faleceu no ano de 450. Tá? Esse é o nosso santo do dia de hoje, apenas esse, ok? Nesse domingo, né? Dia do Senhor, e também hoje o domingo de Pentecostes, né? São 50 dias após a Páscoa, né? A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e também sobre a Virgem Maria, né? No cenáculo, tá bom? Muito bem. O que tem no nosso blog, né? Hoje hoje também de Pentecostes, né? Mas também estamos dentro do mês mariano, né? Mês dedicado a Nossa Senhora. E no nosso blog, nós estamos falando a respeito de Maria na defesa da fé. Então, hoje nós vamos dar continuação. E o artigo que foi postado hoje no nosso blog é Maria e as Escrituras, o fundamento bíblico de nossa fé. Né? Então, esse texto já está postado no nosso blog diz o seguinte: o texto mostra que Maria está profundamente presente na Sagrada Escritura desde a profecia do Gênesis até a vida da igreja nascente em Atos dos Apóstolos. Sua obediência a Deus no Fiat faz dela a nova Eva e modelo perfeito de fé. As Escrituras apresentam Maria nos principais momentos da vida de Cristo, sempre conduzindo os fiéis ao Filho. A Igreja reconhece nela a discípula mais fiel e inseparável do mistério de Cristo e da Igreja. Assim, estudar Maria na Bíblia é aprofundar o conhecimento do próprio Jesus Cristo. Tá? Esse aqui é um trecho do artigo, mas se vocês quiserem saber mais detalhes, recomendo vivamente acessar o nosso blog Defesa Católica e poderem ler, fazer a leitura deste artigo por completo, ok? Muito bem, na nossa formação católica de hoje, nós vamos continuar falando sobre Deus e vamos abordar hoje um assunto que é interessante, né? As 5 vias de São Tomás de Aquino, tá? Mas o que são essas 5 vias? As 5 vias são 5 argumentos filosóficos criados por São Tomás de Aquino para provar a existência de Deus baseados na observação do mundo e da realidade ao nosso redor. Ele apresentou esses argumentos na sua obra chamada Suma Teológica. Muito bem, vamos lá. A primeira via, nós vamos começar a ver todas as vias hoje, né? A primeira via é a via do movimento, né? Qual é a ideia principal dessa primeira via? Tudo que se move foi movido por outra coisa. Então, observamos que no mundo existem coisas que se movem ou mudam, né? Nenhuma coisa começa a se mover ou mudar sozinha. Ela só se move se for movida por algo
que já está em movimento ou em ação. Se seguimos essa cadeia de movimentos para trás, né, não podemos continuar infinitamente, senão não haveria um começo para tudo. Logo, é necessário que exista um primeiro motor, que não foi movido por ninguém, e isso é justamente o que chamamos Deus. Tá? Um exemplo simples, só para vocês entenderem um pouco melhor. Uma pedra, ela se move porque foi empurrada por um graveto. O que que é um graveto? O graveto é um pequeno pedaço fino de madeira, né? Um pedacinho de galho seco de árvore. Tá? Chama-se um graveto. Tá? Que foi movido por uma mão que se moveu por causa de uma pessoa. E essa sequência precisa ser um começo. Né? Uma observação importante é que no pensamento de São Tomás de Aquino, né, só para vocês entenderem também outra coisa, a palavra motor ela vem de uma ideia antiga e filosófica e significa simplesmente aquilo que faz algo se mover, né, mudar ou passar de um estado para o outro. Vamos imaginar o seguinte também: uma fila de pessoas passando uma mensagem uma para as outras. A pessoa, a primeira pessoa, ela recebeu a mensagem da segunda, que recebeu da terceira, que recebeu da quarta. Se ninguém tivesse começado a mensagem, ninguém estaria falando nada hoje, né? Então, quem começou, quem inventou a mensagem e passou para o primeiro da fila, é justamente o primeiro motor daquela mensagem. Ele não recebeu de ninguém. Ele justamente foi a origem. Tá? É assim que a gente pode se referir a Deus. Que Deus é a origem de tudo. Tá? Bom, a segunda via é da causa eficiente. Tá? Qual é a ideia principal? É que nada é causa de si mesmo. Tudo é causado por algo anterior. Tudo que existe tem uma causa que o faz existir ou acontecer. Nenhuma coisa pode ser a causa de si mesma, pois para isso ela teria que existir antes de si mesma, né? O que é impossível. Novamente, essa cadeia de causas não pode ir ao infinito, pois sem uma primeira causa não haveria causas seguintes e nada existiria. Então existe uma primeira causa, que não foi causada por nada. Essa causa é Deus. Tá? Um exemplo: uma mesa existe porque foi feita por um carpinteiro. O que existe por causa dos seus pais, né? Esse carpinteiro ele existe por causa dos seus pais, que existem por causa de outros antepassados, até chegar a uma origem primeira, tá certo? A terceira via, São Tomás de Aquino, é da possibilidade e necessidade. Qual é a ideia principal? As coisas podem existir ou não existir, mas algo sempre teve que existir. Vemos que as coisas do mundo são passageiras. Elas nascem, existem por um tempo e depois deixam de existir. Elas são possíveis, podem ser ou não ser. Se todas as coisas fossem apenas possíveis, em algum momento nada teria existido. E se um dia nada existisse, nada poderia ter começado a existir depois. Por isso, deve haver algo que existe por necessidade, algo que não pode deixar de existir, que faz todas as outras coisas, e faz com que todas as outras coisas demais existam. Essa causa é justamente Deus. Os seres humanos, as plantas, os objetos, todos deixam de existir um dia. Mas como o mundo existe hoje, deve haver algo que sempre existiu e não depende de ninguém para ser. Tá? Vamos agora à quarta via, né? Que é dos graus de perfeição. Existem níveis de qualidade e o máximo de cada qualidade é a causa de todas as outras. Percebemos que as coisas têm diferentes níveis de características. Umas são mais boas, umas verdadeiras, mais belas, mais nobres, outras menos. Para dizer que algo é mais ou menos de alguma coisa, precisamos ter uma referência do que é o máximo, o grau mais alto possível. O que é mais perfeito, o mais verdadeiro, o mais bom, é também
o que causa todas essas qualidades nas outras coisas. Esse ser, que é o máximo em tudo, o que é bom e perfeito, é justamente Deus. Vamos um exemplo para clarear mais sobre essa quarta via. Dizemos que algo é mais quente comparando com o que é máximo de calor. Da mesma forma, há algo que é o máximo de bondade, beleza e verdade. No caso, Deus. Tá certo? A quinta e última via, ela fala da ordem ou finalidade do universo. Qual é a ideia principal? As coisas da natureza seguem uma ordem e um propósito, mesmo sem ter inteligência. Vemos coisas que não têm inteligência, como plantas, estrelas, águas, agem sempre de uma forma organizada, seguem regras e cumprem uma função ou objetivo. Se elas não têm inteligência, não podem definir o seu próprio caminho ou propósito sozinhas, é preciso que alguém com inteligência as direcione. Assim, existe um ser inteligente que ordena e dirige toda a natureza para os seus fins, e esse ser é Deus. Uma semente cresce, olha o exemplo, para se tornar uma planta, seguindo uma ordem. Um relógio funciona com ordem, porque foi feito por alguém inteligente. O universo também tem ordem, logo foi organizado por esse alguém, e esse alguém é justamente Deus. Ou seja, o homem não tem como fazer determinadas coisas. Por isso, tudo acaba sendo uma coisa, acaba ligando a outra e tem uma origem, que é justamente Deus. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Tá certo? Tá bom? Na verdade, essas provas filosóficas de São Tomás de Aquino pode até parecer um pouco confusas, porque no fundo, graças a Deus, muita gente acredita em Deus, né? Mesmo que a pessoa não é muito religioso, que não vai para a igreja, mas no fundo essa pessoa ela acredita em Deus. Eu acredito em Deus e basta, só isso, né? Na verdade não é só isso, nós sabemos, né? Mas é, é difícil a pessoa, é, a não ser que seja para um ateu, né? Talvez essas aqui são provas filosóficas da existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino que elaborou essas vias, né? Essas vias aí das provas da existência de Deus, tá certo? Sempre é bom estudar, sempre é bom conhecer mais a respeito dos assuntos relacionados à nossa igreja, tá certo? Na próxima semana a gente vai começar a saber quem é Jesus Cristo dentro da nossa parte de formação católica, certo? Tá bom? Bom, vamos às notícias católicas de hoje. Olha só, o Vaticano anunciou que a primeira encíclica do Papa Leão XIV, intitulada Magnificat Humanitas, o que significa a grandeza da humanidade, será publicada amanhã, dia 25 de maio, tratando da dignidade da pessoa humana e da fraternidade. Recebeu em audiência o secretário também do Estado, secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o Marco Rubio. Conversaram sobre a situação no Oriente Médio, paz e também diálogo internacional. Agora vamos a uma notícia polêmica, né, que eu estava lendo hoje de manhã e vi essa notícia. Veja bem. O historiador, escritor e pré-candidato a deputado federal em Pernambuco, Jones Manuel, afirmou que defende a legalização do aborto no Brasil e declarou que não se preocupa em perder votos do público evangélico por conta desse posicionamento. A declaração foi feita durante participação em conteúdo publicado nas redes sociais. Segundo Jones, a criminalização do aborto representa uma forma de controle sobre o corpo da mulher e, na visão dele, o debate precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e de direitos reprodutivos. O comunicador popular também indicou que poderá defender essa pauta em um eventual mandato na Câmara Federal, caso seja eleito nas eleições agora de 2026. Bem, meus irmãos, esse assunto sobre o aborto, vira e mexe, ele é um assunto polêmico, né? Ele fica aparecendo nessas pautas, né? Principalmente com esses políticos, nós temos muitos deles, né? Que defendem o aborto, né? Tanto que no Brasil existem leis a favor do aborto.
É o caso de risco de vida para a mulher, é o caso do estupro e dos ancéfalos, né? São todas leis, mas eu sempre digo, são três leis burras, né? Porque são leis que não têm o menor cabimento, não tem o menor nexo, né? Infelizmente. Bom, isso aqui foi postado na internet e eu respondi ao seguinte para o nosso querido aqui, né, pré-candidato, né, a deputado. A proibição do aborto não é controle, é proteção. Não é saúde, é morte. Não é direito, é violência contra inocentes. Nós católicos também, e de todos que defendem a vida, lutamos para que o Estado acolha, ajude e proteja mãe e filho, pois ambos são vidas, ambos são cidadãos, ambos têm direito a viver. Legalizar o aborto é apagar o direito de quem não pode se defender. E isso nunca vai ser aceito por quem tem consciência e amor à vida, né? Ele diz não ligar para os votos de evangélicos ou até mesmo de católicos, né? Mas o erro dele é maior. Ele não está defendendo uma causa justa. Ele está defendendo a morte de milhões de brasileiros que nasceriam, cresceriam, trabalhariam, viveriam e fariam o nosso país crescer. Se ele chegar à Câmara Federal para propor isso, ele vai contra a ciência, contra a Constituição Federal, contra a dignidade humana e contra o que é mais sagrado, que cada vida vem de Deus e tem valor infinito. Não é questão de religião somente. É questão de respeito ao ser humano, seja ele qual for, em qual fase estiver. Essa aqui então foi a resposta, né, que, que eu dei para o deputado aqui. Apesar que essa segunda parte, que comenta, né, de não ligar para os votos de católicos, protestantes, essa daí eu não postei. Mas até a primeira parte, né, que eu falei que quem tem consciência tem amor à vida, né? Esse aqui eu postei sim, tá certo? Claro que teve algumas pessoas que criticaram, né? Algumas pessoas são críticas, né? Que defendem o aborto, também acham hipocrisia, né? Enfim, né? Mas acontece que a verdade ela não muda. Mesmo que eu seja uma pessoa a favor do aborto, né? Pró-aborto, né? Que eu seja uma pessoa pró-aborto, isso não vai mudar a verdade. Não vai mudar nada do que eu disse aqui, entendeu? No que diz respeito ao aborto, né? A verdade ela não muda, né? Ah, porque eu mudei, eu estou agora com uma opinião, né? Agora essa verdade mudou. Não, não é isso. Tá certo? Tá bom? Muito bem. A gente reza para que esse deputado aí, futuro deputado, se for o caso, né? Com certeza não terá o meu voto, né? Com essa ideia, com esse pensamento, não terá meu voto. A gente reza para que ele possa mudar de ideia, né? Enfim, hoje não teríamos a nossa enquete. Essa semana não teve, não deu para preparar a nossa enquete, que fica para a próxima semana, tá bom? Nas atividades do nosso apostolado, segue o diálogo com os nossos irmãos e irmãs, através do bate-papo, né, nas redes sociais, os debates e vídeos da internet, que servem para estudos, não são para brigas, nem para discussões vãs, tá? Continua, segue os debates normalmente. Quem quiser realizar o nosso apostolado pessoal virtual, não presencial, entrar em contato comigo no sábado e domingo. E tem o programa do nosso apostolado, normalmente os domingos, a partir das 8 horas. 8 horas da noite. Tá certo? Tá bom? Vamos agora ao nosso momento de pedido de oração. Eu queria rezar por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais e também pelo meu irmão, por todos os ministros ordenados, pelo Papa, pelos bispos, do mundo inteiro, né? Em especial meu bispo diocesano Dom José Rui, por todos os padres, em especial meu pároco, pelos diáconos e também por todos nós leigos. Fizemos em especial também pelo Apostolado de Defesa Católica, também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, a Igreja Católica, que assim Deus possa atender
a todos os nossos pedidos. Amém. Convido agora os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos as principais orações da nossa fé. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória, Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa aqui do nosso Apostolado da Igreja Católica. Espero que vocês tenham gostado. Peço sempre que rezem por mim e pelo nosso apostolado. Se Deus assim permitir, no próximo domingo estaremos juntos aqui, tá bom? Vai ser o último domingo do mês, inclusive, do mês de maio, do mês mariano, tá bom? Então é isso, fique com Deus, uma santa e abençoada noite e semana que se inicia a partir de hoje. Salve Maria!